Olá, você já foi questionado pelo seu cliente empregado que estava revoltado porque foi convocado para trabalhar no feriado e não queria comparecer? Ou você advoga para um empresário e ele te questiona se ele pode abrir a empresa em um feriado e obrigar que seus funcionários compareçam ao serviço? Se você já foi questionado sobre esses dois assuntos e sentiu dificuldades em responder, hoje eu vou bater um papo com você para te dar o atalho de como solucionar esse tipo de questão, trazendo a parte prática dos trabalhos aos feriados, todo o emaranhado da legislação, lei, decretos e também da jurisprudência, que tem muita discussão nos tribunais, inclusive com detalhamento em súmulas do TST, e ao final, eu vou te auxiliar a se posicionar quando esse tipo de questionamento é feito e você na advocacia, na prática do dia a dia. Então fique comigo até o final desse vídeo e eu vou te passar passo a passo todos os detalhes para você enfrentar esse tipo de questionamento no dia a dia da sua advocacia trabalhista. Fique comigo. Pois bem, quando o seu cliente te procurar, a primeira coisa que você tem que fazer é pensar no fundamento legal, teórico e, posteriormente, jurisprudencial sobre a questão que está sendo perguntada. A gente sabe que a CLT ela é expressa em vedar os trabalhos aos domingos e feriados. Domingos e feriados são destinados ao descanso remunerado dos funcionários. Mas, ao mesmo tempo, a gente não pode ignorar a realidade prática. Então, todo mundo sai aos domingos e vê vários estabelecimentos comerciais funcionando. E se esses estabelecimentos estão funcionando, é porque existem trabalhadores ali exercitando a sua função. E como é que eu sei se esse trabalho que está sendo realizado é um trabalho autorizado, é um trabalho lícito, legal, dentro das normas trabalhistas? Primeiro, eu vou procurar a CLT. A CLT, ali no seu artigo 70, fala o seguinte: salvo disposto nos artigos 68 e 69, é vedado os trabalhos em dia de feriados nacionais e religiosos, nos termos da legislação própria. Então, ele deixa ali ao final do artigo falando que, nos termos da legislação própria, pode ter alguma alteração, mas a regra geral qual é? A vedado o trabalho aos domingos e feriados. A hora que a gente vai pesquisar a legislação própria, nós encontramos dois dispositivos legais. Primeiro, a Lei 605 de 49 e o Decreto 10.854 de 2021. Nestes dois diplomas, há uma congruência, ou seja, há uma compatibilidade com o comando da CLT. E ali fala que nas atividades em que não for possível, em virtude das exigências técnicas da empresa, a suspensão do trabalho nos dias de feriados civis ou religiosos, a remuneração será paga em dobro, salvo se o empregador determinar outro dia de folga. Ou seja, o que a lei está dizendo é que, regra geral, não é possível trabalho aos domingos e feriados. Excepcionalmente, aqui na Lei 605 fala que, quando não for possível, em virtude das exigências técnicas da empresa, a suspensão do trabalho, ou seja, quando a atividade da empresa for específica e não puder ter a suspensão do trabalho, é possível que esse trabalho aconteça, ou seja, excepcionalmente, mas vai ter uma remuneração específica. E o decreto 10.854, ele fala também que nos serviços em que for permitido o trabalho nos dias de repouso, a remuneração dos empregados que trabalharem nesses dias será paga em dobro, exceto se a empresa determinar outro dia de folga. Ou seja, de novo, ele está trazendo que excepcionalmente será admitido trabalho em domingos e feriados. Regra geral, não posso trabalhar, não posso funcionar em domingos e feriados ordinariamente, somente excepcionalmente. No próximo bloco, a gente vai tratar sobre as exceções. Primeiro, sobre a ótica do empregado, que é aquele que te questiona se ele é obrigado a trabalhar no feriado, quando convocado, e depois vamos falar sobre a ótica do empregador, que é aquele que convoca o empregado para trabalhar em um dia de feriado.
Fique comigo. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre a perspectiva do empregado. Então, você, advogado do reclamante, advogado do trabalhador, é questionado. Doutor, eu tinha planos para o feriado e fui convocado para trabalhar. Como faço agora? Eu sou obrigado aí? Veja, você tem que sempre falar depende. Por quê? O seu cliente, a hora que ele está te questionando, ele já está dispondo, já está informando que ele não quer comparecer. Este não comparecimento, ele tem que ser embasado, é por isso que ele está te procurando, por fundamentos técnicos. A gente já acabou de ver que a lei fala que apenas excepcionalmente o trabalho pode acontecer nos domingos e feriados. E aí, então, você tem que analisar se o seu cliente ele se enquadra nas situações ali de exceção à regra da proibição do trabalho em feriado. Primeira coisa que você vai fazer, você vai procurar, vai questionar qual é a atividade preponderante do empregador, qual é a atividade para a qual o seu cliente empregado está funcionando, está trabalhando, para ver se a atividade do empregador ela está inserida nas exceções legais. É uma atividade, por exemplo, de saúde, trabalho em hospital, é uma atividade de segurança pública. Então, essas atividades excepcionais são consideradas atividades de interesse permanente ou de funcionamento permanente, atividades essenciais, elas podem funcionar por força de lei em domingos e feriados. Se ele está ativo em uma dessas atividades, então o empregador pode sim exigir que ele trabalhe em um feriado. Agora, se não está na lei, o último ponto que pode ter a autorização é o quê? A norma coletiva. Então você vai ter que procurar na norma coletiva se há a autorização para o trabalho em feriados. Via de regra, isso aparece nas normas coletivas de duas formas. Ou uma cláusula que traz especificamente autorização para os trabalhos em feriados de forma genérica, que autoriza tal categoria a trabalhos em feriados mediante a folga compensatória ou a remuneração em dobro, ou também é muito comum que venha na própria convenção estipulados os feriados em que há autorização. Então pode ser que alguns feriados estejam autorizados, por exemplo, no comércio, os feriados mais comuns, Dia das Mães, Natal, são feriados em que o comércio tem um maior volume de trabalho, maior volume de vendas, de procura. Então, nesses feriados específicos, há autorização na convenção coletiva para que funcionem nos feriados. Em outros feriados, não há autorização. Então, a convenção traz especificamente os dias que está autorizado o trabalho. Se tiver qualquer uma dessas duas situações, então, sim, o seu cliente tem que trabalhar no feriado. Se não estiver, pronto, você já pode orientá-lo que ele não precisa comparecer ao serviço e, por estar dispensado de comparecer ao serviço, ele não pode ser penalizado. Isso quer dizer o quê? Que ele não pode ser dispensado por justa causa, ele não pode ter a falta descontada e ele não pode receber uma advertência nem desconto no DSR. E é essa a orientação que você deverá passar para o seu cliente no caso do questionamento. Próximo bloco nós vamos falar sobre a orientação para você que advoga para o empresário, o empregador. Fique comigo. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre a ótica do empregador. Então você que é advogado da reclamada, advogado do empresário, o advogado trabalhista patronal, e é questionado pelo seu cliente. Doutor, quero abrir a empresa no domingo, no feriado. Posso obrigar meus funcionários ou posso ter alguma penalidade para o funcionário que se nega a vir? Novamente, vai ser depende. O que você, como advogado do empresário, tem que orientá-lo? Qual a atividade da sua empresa? Está com autorização para funcionar no feriado? Se ele falar que tem autorização, você analisar, tem permissão na convenção coletiva, tem permissão na lei, a atividade para o funcionamento, já tem o primeiro ponto positivo. Mas não é só isso. Tá? Você tem que fazer uma gestão, uma análise estratégica para o seu cliente empresário. Porque não basta que ele tenha autorização, ele tem outros requisitos que ele tem que cumprir. E quais são esses requisitos? Para além da autorização, o que fazer depois? Ou seja, o empregado vem trabalhar no feriado, eu tenho que organizar uma escala de compensação deste dia trabalhado ou organizar um pagamento, a remuneração
compensatória, a remuneração em dobro, que nós vimos ali, que tanto o decreto como a Lei 605 de 49, eles determinam. Neste caso, você tem que orientar o empregador para que ele tenha uma gestão estratégica. Já é uma situação delicada você forçar o empregado a ir trabalhar no feriado. Por quê? Via de regra, o feriado ele é tratado como um dia de lazer, um dia que o empregado ele se prepara para o convívio em família, realizar atividades, enfim. Já não é uma boa você ter esse tipo de trabalho. Então, o empregado já tem uma certa reticência. Mas se você faz uma gestão estratégica, o que você vai apresentar? Olha, vai ter a convocação para trabalhar neste feriado, mas já de antemão indico que no dia X vocês terão a folga compensatória. O empregado, embora ele saiba que vai trabalhar no feriado, ele já consegue se programar para o dia da folga, que vai compensar o trabalho no feriado. Ou você já informa para todos os empregados que vão trabalhar no feriado que eles receberão a remuneração em dobro. Com isso, você dá previsibilidade. Isso se chama gestão estratégica. Ao mesmo tempo que você tem um ponto de pressão, você já mostra para o empregado qual vai ser o ponto de descompressão, qual é o que ele vai receber em troca de trabalhar nesse dia. Então, tendo autorização para o trabalho, para o funcionamento no feriado, indicando já para o empregado os dias que ele vai ter para compensação ou remuneração em dobro, você pode sim exigir que o empregado compareça ao serviço. Mas e se ele não comparecer? Se ele não comparecer, vai se considerar falta injustificada ao trabalho. Se for o primeiro episódio, ele pode receber uma advertência escrita, uma advertência verbal, que está uma suspensão, dependendo da situação específica. Se é um caso de reincidência, você pode trabalhar já com a gradação da justa causa. Então, primeiro, tenha sempre um planejamento estratégico. Isso é que você faz através da consulta com um advogado. O advogado patronal ele tem que ter esse olhar gerencial também para orientar o empresário. E se o empresário estiver cercado de todos esses documentos e preparação, caso esse empregado venha questionar isso futuramente, você tem documentado a escala, documentado a remuneração em dobro, a autorização para o trabalho, e aí você não tem problema algum na sua defesa judicial. No próximo bloco, eu vou falar rapidamente com vocês sobre a jurisprudência, principalmente sobre a súmula 146 do TST, que é específica sobre o trabalho em feriados. Fique comigo. Então, agora a gente vai falar sobre a súmula 146 do TST. Essa súmula trata especificamente do trabalho aos domingos e feriados. E esse é o entendimento que vem prevalecendo há muito tempo. Então, é um entendimento pacificado nos tribunais, tanto nos regionais como no Tribunal Superior do Trabalho. E o que é que essa súmula fala? Ela fala assim: o trabalho prestado em domingos e feriados, não compensado, deve ser pago em dobro, sem prejuízo da remuneração relativa ao repouso semanal. Então, o que a gente está, que o TST está dizendo? Que o trabalho ele deve ser compensado. A preferência é sempre pela compensação do trabalho realizado em feriados. Por quê? É um dia de descanso que não foi usufruído pelo empregado. Então, a preferência é sempre pelo descanso. Se ele não foi compensado com o descanso, ele deve ser remunerado em dobro, ou seja, uma repetição da legislação que a gente já viu até agora. E se ele não foi compensado, esse pagamento em dobro, ele deve incidir, inclusive, sobre o DSR. Por quê? Isso quer dizer que se o empregador ele tem autorização para funcionar em domingos e feriados, faz a convocação do empregado, indica a escala já de compensação ou de remuneração. Se o empregado falta, ele é contado como uma falta injustificada e prejudica o descanso semanal remunerado. Do outro lado da moeda, se o empregado ele participa, comparece e trabalha e não tem isso compensado, além da remuneração em dobro, que ele já faz direito por lei, ele não pode ter prejudicado o DSR. Então, esse é o entendimento pacífico nos tribunais e esse é o entendimento que você tem que levar em consideração, tanto na hora que for orientar o seu
cliente e empregado, que é um direito que ele tem, que você vai colocar na sua petição inicial, quanto um direito ou um dever que o empregador tem que ter e também, se foi cumprido todos os requisitos, que ele também pode usar na sua tese de defesa. Então, atenção para esta súmula 146 do TST. Então, pessoal, para resumir o que nós vimos hoje, é importante você ter um conhecimento teórico, domínio da lei, né? E você ter o conhecimento técnico também da jurisprudência. Você ter um bom domínio teórico, conhecimento técnico da jurisprudência razoável, vai transformar você ou vai te posicionar como um advogado trabalhista comum. Agora, para além disso, é importante que você tenha o posicionamento estratégico, comercial, que te possibilite atuar tanto em demandas em que o seu cliente é o reclamante, como em demandas que o seu cliente é o reclamado. Porque para além de uma mera orientação, você tem que ter o domínio sobre a advocacia trabalhista. Isso vai muito além do conhecimento apenas superficial da legislação. No meu curso de Direito do Trabalho e mentoria para advogados trabalhistas, eu vou trazer para vocês este tipo de orientação. Como tratar um cliente, como se posicionar numa consulta em que o cliente faz um questionamento para você sobre, por exemplo, esse assunto que nós tratamos hoje. Como fazer a precificação desse seu serviço, como fazer a montagem estratégica, preventiva, para você que advoga para o empresário, para você que está orientando um reclamante que ainda está no posto de trabalho ou com um emprego ativo, e depois, como conduzir isso numa audiência, numa instrução, precificando também esse tipo de trabalho, que é a atuação prática trabalhista. É nisso que a gente vai se apegar, é nisso que a minha experiência de mais de 20 anos na área me habilita a te facilitar. Então, os atalhos para a advocacia trabalhista de excelência em demandas sejam de média ou de alta complexidade. Então, se você gostou desse conteúdo, siga o meu canal, dê um like aí no meu vídeo e continue nos acompanhando, que em breve teremos novos assuntos para tratar. Obrigado!